Oi, tudo Olá, bom, Valéria? Como vai, tudo colega? bem? Demorei Tudo um bem, pouquinho, desculpa, eu não estava te achando aqui. sem problemas, tá? No horário, sem nenhum Isso. problema. Tudo bom? Como é que tá? Quero te agradecer pelo convite. Ó, coraçãozinho, eu adoro dar coraçãozinho pro pessoal da live, viu? Hoje vai ter coração Isso. também. Pessoal da live, pode deixar pergunta aqui, que eu tenho o maior prazer de responder, que eu puder ajudar. Estou à disposição. Vamos lá, colega, pode me contar. Vamos nessa. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Bom, eu estava aqui fazendo a introdução, dizendo que eu estou promovendo agora, a partir de hoje, uma série de lives, vou trazer convidados, enfim, para falar tanto de correspondência como de direito, de uma forma Sim, geral. sim. E comecei por você, então, né? Acho que a sua área de atuação é muito interessante, que é sustentação oral, né? Sim. E a minha ideia é fazer o convidado falar. Eu vou falar pouco aqui hoje. Então, doutora Michele, fique à vontade aí para falar. Doutora Michele, advogada, atuante nos juizados, não é? Isso, juizado de pequenas causas. E pequenas causas e sustentação oral, que é o seu Isso. forte. É, Vamos lá. então, doutora, boa noite Fica a à gente. vontade. Boa noite, colegas. Fiquem à vontade. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite. Eu adoro falar sobre sustentação oral. Inclusive, eu convido todo mundo a também seguir lá o meu perfil, que a gente fala muito para quem ainda tem dificuldade, quem tem vergonha. Porque a sustentação oral é uma diligência que é de muita exposição. Então, muitos colegas têm ainda essa dificuldade de falar em público, de se expor, né? E a advocacia, em muitos momentos, requer isso. E a correspondência surgiu, Valéria, exatamente por conta desse problema de alguns colegas. Então, se tem alguns colegas que não conseguem fazer, ou que não gostam, ou que não tem tempo de fazer, por que não resolver esse problema desse colega, né? Através da correspondência jurídica? Por que não fazer parcerias com colegas que gostam mais de ficar trabalhando no interno, para que eu possa fazer esse trabalho do externo, de ir lá, despachar, aí até fazer audiência, né? O meu forte é a sustentação oral, porque eu já vinha fazendo muita sustentação oral no meu processo e, assim, requer um tempo muito grande de você ficar ali na turma recursal. Então, eu buscava sempre parcerias nesse sentido, porque eu já estava lá. Então, eu otimizava o meu tempo, tá? Mas só para contextualizar, eu quero voltar um pouquinho no início da minha carreira para, inclusive, falar aqui para os colegas como foi que surgiu, né, essa questão da correspondência. Porque minha OAB é de 2013, mas de 2013 a 2016 foi um período um pouco turvo, né, na minha vida, porque assim, eu não tinha muita certeza sobre a advocacia, né? Eu ainda estava naquela fase de faz concurso público, advoga e fica em cima do muro e não sabe direito como é que vai ser, né? Eu já era mãe solo, morava sozinha, tinha muita responsabilidade, então você fica naquela ganância de, meu Deus, preciso ganhar dinheiro, né, com o meu trabalho, preciso pagar esses boletos aqui. E aí, eu fazia já correspondência jurídica, mas fazia no geralzão. Tudo que aparecia eu Uhum. fazia, então. Tinha uma audiência trabalhista, eu fazia. Tinha uma audiência no juizado, eu fazia. Tinha um despacho na vara de família, eu fazia. Tinha que protocolar uma coisa, eu fazia. Tudo eu fazia e estudava para concurso, fazia um concurso ali, outro concurso ali. Cheguei a passar em um concurso Nossa. público aqui na Bahia, da Polícia Civil, mas não cheguei a assumir. Enfim, teve problemas no concurso e aquilo me frustrou muito. E eu comecei a pensar, em 2016, né, foi quando isso tudo aconteceu, que eu passei no concurso, que todas as fases cumpri tudo, depois não deu certo. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu estou me dedicando a uma coisa que não me traz felicidade. Porque a gente busca muito a estabilidade, mas é uma estabilidade que muitas vezes te sufoca, né? Eu não É. sei. E eu entendo muita gente que busca isso, né? Cada um tem uma realidade. Mas naquele momento aquilo estava me sufocando. Porque advogar, eu gostava muito, sabe? Mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando, sei lá, R$ 100 por diligência, 50, tá? Eu ficava naquela adrenalina, meu Deus, que legal, eu gostava de estar no fora e tal. Então, a partir de 2007, eu foquei completamente na advocacia. Esqueci Então concurso você, público. você achou o seu caminho na advocacia mesmo. Exatamente. Em 2007, eu resolvi focar só na advocacia. E aí foi que quando as coisas começaram a potencializar. E aqui a Uhum. primeira dica que eu dou para os colegas: quanto mais foco você coloca em uma coisa, mais você expande. Nesse momento que eu estava. E eu acho que é um momento natural de todo mundo ter dúvida, mas quando você foca em uma coisa para você, as coisas melhoram, porque você começa a ficar bom naquilo. E quanto melhor Uhum. você está, mais resultado você leva para o seu cliente, mais você sabe como cobrar, mais você sabe como resolver aquele problema. E aquilo vai ganhando corpo, né? Um vai falando para o outro, indicação e tal.
Então, eu foquei toda a minha advocacia, a minha correspondência, já que já vinha acontecendo, eu foquei ela mais para a área civil. Aí parei de fazer trabalhista, penal, foquei para a civil. E depois de um ano, eu comecei a focar só para juizado. Porque aparecia muito juizado para mim, aparecia muito, muito, muito. Então, quanto mais eu ia fazendo, mais os colegas iam pedindo. E assim, Valéria, naquela época, eu não tinha nem conhecimento que existia plataformas que podiam indicar o nosso serviço. Então, todo mundo que eu trabalhava junto eram pessoas que ou eu já tinha um contato da faculdade, assim, colegas, professores, outros estágios que eu fiz, que eu estagiei muito, eu estagiei em delegacia, procuradoria, em escritório. Então, todo esse contato, eu falava com as pessoas, sabe? Quando eu me formei e, como eu te falei, contei um pouquinho, eu precisava advogar, precisava fazer alguma coisa. Então, eu mandava mensagem mesmo. Colega, eu estou advogando, estou à disposição, estou advogando no juizado, se precisar de alguma coisa, entre em contato. Normal, não sou a chata, até porque você não tem que fazer isso com ninguém, mas você tem que mostrar que você está disponível, que você quer trabalhar. Sim. Então, os colegas sabiam que eu estava no juizado. E quando eu comecei a postar coisas aqui também no Instagram, eu postava o meu trabalho, né? Eu não tinha essa intensificação que eu tenho hoje, de postar muito conteúdo e tal. Mas eu ia lá, tirar uma fotinha no juizado, na porta do juizado, estou aqui fazendo sustentação oral, estou fazendo uma audiência. Então, eventualmente, aquilo ali passava, né, pelas pessoas, e as pessoas, olha, Michelle está advogando, Michelle está lá e tal. Então, os colegas começavam a pedir, doutora, já que você está aí, faz isso para mim, tal, tal, tal. E aí também eu comecei a ter mais confiança para pegar os meus clientes sozinha. Porque muita coisa também aparece no juizado. Quando você está naquele ambiente, gente, você se torna um alvo, né? As pessoas olham para você como uma possível parceria, com uma perspectiva. Tem muita gente, tem muito consumidor que vai no juizado sozinho e chega lá, ele vai na sala da OAB, por exemplo, e procura. Tem algum advogado aqui que pode me dar uma orientação? Já dei a orientação para várias pessoas que estavam lá, mesmo que não tenham se tornado meu cliente, mas você está ali visível, né? E até os próprios funcionários da OAB ali, eles começam a te reconhecer. Quando alguém chega, fala, tem a doutora ali que é solícita, que ela responde e tal. E aí você vai começando a fazer as coisas. Essa questão da sustentação oral em si, eu sempre tive muita admiração pelos colegas que faziam sustentação oral. Então, todo o tempo que eu fazia tudo no juizado, né? Audiência, aí eu falava assim, vou para turma só assistir. Porque, assim, além de eu saber o que está acontecendo nas decisões, né? Porque você tem um norte dos seus processos, eu via meus colegas falando, né? Os magistrados, aquele ambiente também de network, de falar com as pessoas. E eu ficava lá assistindo. Até que eu comecei a fazer nos meus processos, porque comecei a andar, comecei a fazer. As primeiras foram muito ruins, mas aquilo ali, logo nas primeiras vezes que eu fiz, eu senti aquela empatia de outros colegas que estavam lá sentados também. Que estavam assim, doutora, foi bom. Que massa que você fez, que legal que você falou isso. Isso me deu uma inspiração, né, para uma argumentação que eu tinha e tal e tal. Enfim, e você começa a compartilhar conhecimento e perceber que as pessoas também têm dificuldade. Pode falar, doutora, pode interromper, viu? Não, tô aqui pensando que a sustentação oral é uma coisa assim realmente desafiadora, né? Porque falar em público já é um desafio para muita gente. E você tá lá na frente do juiz, né? Do magistrado. Eu nunca fiz, mas eu imagino que eu ficaria com a perna tremendo, com tudo, mas vamos lá, né? Como que você começou? Você chegou a fazer algum curso de oratória? Eu fiz curso de oratória depois já fiz depois que você tinha começado? Não, depois que eu tinha começado. Na verdade, Valéria, eu fiz o curso de oratória porque eu queria ensinar. Eu queria fazer palestra, queria ensinar. Não foi propositadamente para a sustentação oral, mas obviamente que me ajudou muito a ter mais desenvoltura e tal. Mas eu fui mesmo na cara e na coragem. Tanto que a minha primeira, meu Deus, foi horrível a minha primeira sustentação. Eu gaguejei muito, eu tremia muito, sabe? Aquela sensação de, meu Deus, eu não falei quase nada. Sabe? Eu terminei aquilo e tava perguntando assim, eu falei o quê? Que eu nem lembro o que eu falei, sabe? Era tanto nervosismo. Porque, assim, tem os juízes ali como autoridade, a gente ainda tem isso muito no jurídico, você tem muito medo do magistrado e tal. E, enfim. Mas, depois que eu fiz, é como se eu tirasse um saco de cimento das minhas costas, sabe? Ai, pelo menos fiz uma. Já não sou totalmente iniciante. Então, você perde um pouco do medo, porque você vê, não. Né? É um trabalho, eles não vão me morder, eles não tal. Enfim, você começa a ter
mas confiança. E assim, pessoal, todos os colegas que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois, a principal dica que eu dou é faça, porque esse medinho é muito natural, mas a gente só perde ele quando a gente faz. E aí e é muito bom depois que você faz, independentemente do resultado que você tenha, se você ganhar processo ou se não, você se sente muito feliz de ter conseguido fazer aquilo. Porque o maior desafio em si é a sustentação oral, não é nem o resultado que você busca, né? Porque o Sim. resultado depende de outras estratégias, depende de como a turma está decidindo, depende do magistrado. Mas a sua sustentação oral depende de você. Então, quando você chega lá e faz, isso é muito... a tua autoestima, né? A tua autoconfiança, ela se eleva muito. E aí você começa a se sentir assim um advogado, né? Eu me senti, ai meu Deus, agora sim eu sou um advogada, agora sim, Agora, agora eu tô no e caminho aí, certo. e é engraçado, né? Porque você fala, a gente tem medo do magistrado. É engraçado isso, porque hierarquicamente não existe, né, diferença. Mas a gente tem uma coisa na nossa cabeça, né? Que o magistrado tá ali, é o juiz. É interessante esses medos, né, que a gente tem. Embora não tenha diferença, né? Não tem. Embora muitos achem que tem, né? Muitos magistrados achem que tem, mas não tem, né? Mas enfim, outra pergunta, assim, curiosidade, estava contando, da sustentação oral em si, é mais importante que o resultado e tal. O caso concreto ali que você está defendendo, como que é? Você tem que estudar, lógico, o processo, mas para você não perder ali o fio da meada, para você não se perder no que você está falando, porque às vezes eu assisto Sim. sessões de julgamento que o advogado às vezes viaja, ele vai pro, né? E aí depois para voltar ali pro caso mesmo pode ficar complicado. Como é que é a sua técnica? Então, colega, não, a sustentação oral no juizado, ela é diferente do que no tribunal normal. No tribunal você tem mais tempo, né? Geralmente no tribunal a gente tem 15 minutos para fazer, você tem aquela beca preta, né? Tem uma burocracia maior. No juizado, até pelos princípios do juizado, é mais simples, mais objetivo. São 5 minutos que você tem para falar, para defender o seu processo. Então, eu até foquei mais no juizado, também pensando que não, eu vou fazer aqui para me preparar para o tribunal. Mas acabou que eu me apaixonei tanto pelo aquele ambiente e ganhei tanta demanda ali que eu nunca mais eu quis ir para o tribunal. Para mim, ali tá ótimo, né? Eu continuo fazendo minhas atuações lá. E assim, toda vez que eu ia sustentar, e aqui eu também convido os colegas para participar lá das minhas aulas, que eu sempre falo de 3 pilares importantes para você fazer uma boa sustentação oral, é você conhecer a turma recursal, você estudar o seu processo e você treinar, né? Treinar a sua oratória, treinar, porque as coisas não acontecem do nada. Para você, quando você fica nervoso, ou esses brancos que dá, ou esses gagueiras, esses deslizes, muitas vezes é falta de conhecer o ambiente. Porque é a sua primeira vez, aquilo causa muito impacto. Então, até agora mesmo, na videoconferência, eu sempre falo para meus colegas, assista. Tá muito fácil assistir. Clica no YouTube. As sessões aqui do TJ Bahia estão no YouTube. Né? Não sei nos outros estados se todos disponibilizam. Mas ainda que não seja no seu estado, você pode assistir sessões de outros estados para você entender mais ou menos como funciona a dinâmica naquela situação específica. Então, no presencial, eu já assistia. Então, o fato de conhecer o ambiente já me deixava mais tranquila quanto, por exemplo, a posição. Onde é que eu vou sentar? Eu posso falar em pé? Eu posso falar sentado? Onde é que os colegas ficam? Tem muita gente me assistindo? Não tem? Quem são os servidores que estão aqui? É muito importante você conhecer os assessores e tal. Você se familiarizar com as pessoas, deixar as pessoas te verem também, porque isso te acalma. Você chegar naquele ambiente de supetão, sem saber de nada, te deixa muito nervoso, porque você não sabe nem o que fazer. Nem como é que vai ser a dinâmica, né? Que horas que eles vão me chamar, qual é a ordem e tal. Então, se eu pudesse dar uma dica, a primeira seria conheça, né? Conheça o ambiente. Agora, a gente não pode no presencial, mas assista as sessões antes, perceba como aquilo ali funciona. A segunda dica seria... Pode falar. Não, eu ia perguntar exatamente isso. Agora com a pandemia, você acha que é mais fácil ou não é, ou é diferente, enfim, o virtual em relação ao presencial? Como é que você vê isso? No caso da sustentação oral, óbvio. Então, tem alguns pontos positivos e negativos, né? Assim, eu gosto muito porque assim, a gente otimiza mais o trabalho, porque a gente não tem que se deslocar. Por outro lado,
por conta do sistema, e é o sistema que a gente utiliza aqui na Bahia, ele está atrasando um pouco a dinâmica. Então, o número de processos são reduzidos, né? No presencial, eu acho que tinham mais de 200 processos por dia, tinha sessões que tinham, sei lá, mais de 100 sustentações de orais. E agora reduziu muito, né? Tem 50, porque assim, você tem que ligar para o advogado, tem que conectar, tem que contar com aquela conexão, né? Então, assim, para a sustentação oral em si, eu prefiro o presencial. Se a gente tivesse um sistema melhor, que otimizasse mais, um sistema mais eficiente, vamos dizer assim, a gente poderia concentrar tudo no virtual, porque eu acho que, inclusive, é melhor para todo mundo, né? Que não precisa se deslocar. Mas eu acho que ainda tem essa carência. Então, nesse momento atual, eu preferia voltar logo para o presencial. Porque, inclusive, quando a gente está lá, tem algumas questões até da argumentação, da empatia mesmo, né? Do olho, da forma que você fala, você consegue conectar melhor, né? Com o magistrado. Enfim, você está ali no gabinete, essa relação com as pessoas, você perde um pouco isso, né? Que você tem no presencial. Então, eu particularmente preferia lá no presencial mesmo. E aí na Bahia, como é que tá essa questão da pandemia, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está na fase de transição, que o governo está chamando, e que está começando a voltar as coisas, mas os fóruns ainda estão fechados para atendimento presencial. E aí na Bahia, como é que tá essa questão? Aqui tá do mesmo jeito. Tá na fase de transição, estão agendando já para voltar, né? Mas assim, as coisas são muito voláteis, né? Porque, por exemplo, aqui toda hora tem uma nova onda da Covid. Aí quando tem uma nova onda, retroage, né? Volta, aí fecha tudo de novo e acontece a mesma coisa com o judiciário. Então, aqui nós estamos... a gente teve um mês todo que fechou tudo de novo. E agora a gente está voltando aos poucos, né? Começou a abrir restaurantes, bares e tal. E aí o Tribunal de Justiça já está se movimentando para marcar o retorno, né? Com agendamento, primeiro com agendamento dos atendimentos. Ainda não começou a acontecer efetivamente, mas já começou a se marcar uma data para o retorno gradual, né? Isso. Mas, assim, a gente depende muito da situação, né? Porque eu igual acredito, aqui, Valéria, que ainda esse ano a gente não volta no presencial. Por mais que eu né? Enfim, eu sou uma pessoa bem otimista. Mas eu tenho que ser realista, porque, infelizmente, essa questão da vacinação ainda está muito aquém do que a gente gostaria. Eu não acho que vai vacinar uma quantidade segura de pessoas até o fim do ano. E, assim, os magistrados são pessoas mais idosas. Por mais que eles tomem a vacina, tem todo um corpo de servidores, né? São muitas pessoas ali. E, como eu falei, a sustentação oral é um ambiente que tinha, sei lá, mais de 50 pessoas dentro de uma sala, né? Exatamente. Outra coisa que eu ia perguntar, quais são os casos mais comuns que você pega? Assim, consumidor, que geralmente a gente fala juizado, a gente já associa a direito do consumidor, né? Mas conta alguma coisa aí sobre os casos que você pega. Eu advogo preponderantemente para o consumidor. Inclusive, todas as parcerias que eu faço nesse sentido são com escritórios que também advogam para o consumidor. Então, depende muito. Às vezes aparece um escritório que, assim, só para contextualizar o tipo de trabalho que eu faço, a correspondência jurídica, você pode cobrar tanto pelo fixo ali, na minha situação específica, você pode cobrar pelo fixo, pela diligência, eu vou lá, faço a sustentação oral e cobro um valor pelaquela sustentação. Ou eu faço uma parceria com o escritório, e aí o escritório me passa, sei lá, 10, 20 sustentações, a gente faz um percentual no êxito, ou um valor fixo por aquela quantidade de demanda, até depender do escritório, tá? Eu avalio muito as possibilidades que eu tenho também de crescer e os possíveis, né? Porque às vezes o escritório te passa muitos processos, mas tem muita coisa ali que você, por acompanhar a turma, você sabe que vai dar improcedência, que você talvez vai trabalhar muito e não vai ser ganhar pouco, enfim. Toda uma avaliação também que a gente faz porque a gente conhece. Mas eu advogo preponderantemente para o consumidor e pego muitas situações com relação à concessionária de serviço público, que é a concessionária de energia elétrica e também de água. Então, muitas situações dessas, e aí que envolve obrigação de fazer, devolução de valores, né? Refaturamento, indenização por dano moral, às vezes multa por astrites, porque tem que colocar energia e não coloca, né? Tem que religar a água, não religa, aí fica gerando multa, e aí você vai também lá, vai defender a multa em prol do consumidor. Preponderantemente é isso que acontece. Mas eu também já tive situações específicas de sustentar em demandas para microempresário, né? Pequenas empresas,
já fui contratada para sustentar também. E também outras situações que envolviam indenização por difamação, calúnia, Ah, briga de vizinho, vamos dizer assim. certo. Situações que não envolvem direito civil, né? Não envolve diretamente o direito do consumidor, mas envolve outras situações. E eu também já fiz esse tipo de sustentação. Mas a minha advocacia é preponderantemente voltada para o consumidor. Tanto a minha Consumidor. como a autônoma também, que eu faço os processos desde o início. Legal. E na correspondência jurídica propriamente dita, é mais interessante para você, né? Hum. O contrato, né, que você falou de parceria, que você pega com o escritório, te paga um valor fixo Hum. mensal, vamos dizer assim, ou os avulsos? O que dá mais dinheiro, vamos falar português bem claro. Na minha situação agora atual, o melhor para mim é fazer parcerias. Porque, Hum, assim, primeiro que a gente faz parceria, qual é a intenção da parceria em si, né? Só para também contextualizar aqui. uhum, Você, muitas vezes, quando a gente pensa em correspondência jurídica, a gente só pensa em escritório grande, escritório de demanda de massa, em aviltamento de é, honorário, aquela sustentação que você vai ganhar 30, 40 reais. Mas existem uhum, muitos escritórios pequenos que são do mesmo nível que eu, por exemplo, são advogados que se juntaram agora para fazer e eles têm muitas demandas. Então, são advogados que não dão conta de fazer sustentação oral, porque um está fazendo audiência, o outro está atendendo clientes, o outro está peticionando, e vai ver aquele escritório, um escritório que não atende só juizado, que atende várias famílias, que atende outras coisas. Então, quando você uhum, faz uma parceria com esse escritório, você resolve o problema dele, né? E você leva para ele uma especialização em uma determinada situação. Porque sim, eu, no meu caso, quando eu vou fazer essa parceria com meus colegas, eu falo, olha, eu só faço isso. Então, inclusive, quando a gente vai falar sobre isso, né? Porque muitos colegas chegam até mim, enfim, pelas redes sociais e tudo, eu, inclusive, uhum, converso com eles a respeito de todas as decisões que estão acontecendo. Olha, doutor, você tem processo de negativação indevida, tal turma está dando 15 mil reais de dano. Então, é uma possibilidade que você tem para o seu escritório. Você tem processo legal. nessa situação, tal turma está acontecendo isso, isso e isso. Então, praticamente você presta uma consultoria que você modifica o entendimento daquele escritório desde o atendimento ao cliente, porque ele já começa a pensar que, não, a doutora Michele falou que a turma está decidindo assim, então eu vou pedir esse documento porque está fazendo diferença no momento da sustentação. Então, Legal. a parceria, para mim, é mais interessante nesse sentido, porque além de você conseguir ter uma ingerência maior sobre as situações que estão acontecendo, né? Uhum, Os processos que podem vir para você, você vai ganhando confiança para mais possibilidade de mais processos. E aí, quando eu vou contratar com esses escritórios pequenos ou com outro advogado, enfim, geralmente na parceria eu contrato um valor sobre o êxito. E aí você vai estudar as possibilidades que tem. 5%, 7%, 10%, a depender do tamanho da demanda. Entendeu, sim. Valéria? Mesmo no juizado, por exemplo, que, vamos supor, o dano moral no juizado é pequeno, 2 mil, 3 Uhum, mil reais, vamos supor, né? Mas se você pega, sei lá, uma parceria que aquele escritório tem 10 processos de 2 mil reais e você cobra 10% e você consegue manter aquela sentença, imagine, ele manteve, o escritório ainda ganhou a sucumbência e você ganhou 200 reais, mas são 10 de 200, são sim. 2 mil Você reais ganha no por volume ali, né? exatamente, por uma sustentação que são 5 minutos e por um Uhum, trabalho que você já estava fazendo para você. Então, pode sim. ser que na parceria, também no meu caso, eu não recebo no dia, como é a parceria, a gente corre o risco, a gente recebe junto com eles, então quando eles recebem, eu recebo, mas você recebe um valor grande de uma vez, por uma Uhum, situação que você, às vezes, você faz 5 sustentações orais no dia, e você pode atender, a é, depender da situação, 3, 4, 5 escritórios, entende? Então, uhum, e assim, é variável, né, os valores no juizado, claro. e eu falo isso também porque as pessoas também pensam que no juizado só tem causas pequenas, mas eu já defini processo no juizado de 180 mil reais, 200 mil reais relativo à multa por descumprimento de obrigação de fazer, em relação a plano de saúde, em relação ao Uhum. concessionário de serviço público, e é um processo muito latente se você negocia 5% em cima de um processo desse, entendeu? Opa, sim. Já é um valor muito expressivo e muito bom. Então, tem parcerias que sim, você ganha muito bem, tem outras que não. Mas o problema principal, colega, é que as pessoas são imediatistas, É, né? Porque, exatamente. veja só, o meu colega, ele não vai me passar um processo de 180 mil se ele não me conhece.
Ele vai me Exato. passar primeiro de 2.000, de 3.000, de 5.000, me conheceu, sabe como é o meu trabalho, tá vendo a minha resiliência, a minha determinação, daqui a pouco ele começa a me passar. Então é assim que as minhas Uhum. parcerias funcionam, né? Porque eu conquisto a confiança do cliente de fato. E quando chega no momento que ele fala assim, doutora, esses processos todos aqui, É tudo seu. faça, tudo Uhum. seu. Porque ele sabe que eu vou dar conta daquilo e aí a gente faz um contrato com um percentual, quando ele receber, ele me paga. E ele fica satisfeito, porque além de não precisar estar ali fazendo aquilo, a gente garante muito a sucumbência, porque na maioria também dos processos dos consumidores, o interesse maior do escritório é a sucumbência. Então, Sim. imagine, doutora, se você tem um processo de, até um processo assim, que eu vou falar muito comum que acontece, que é de multa no teto, né? Multa no teto do juizado, que é de 40 mil reais. Quando você Uhum. consegue manter 40 mil, a sucumbência é 20%. Né? Então, o escritório Sim. vai ganhar mais 20% em cima disso, ou seja, vai ganhar mais 8 mil reais. Se você cobra 10%, 5% é uma sustentação que você fez a 2.000, 3.000 reais, a depender da relação que você tem com Do aquele que tem. parceiro. Você entende? Então, a Sim. gente tem que também pensar nas possibilidades e o quanto o seu trabalho está agregando para o outro. Porque aí você ganha Uhum. confiança também para ir elevando o seu valor e para se valorizar também enquanto profissional. Inclusive, na correspondência jurídica, o segredo é esse. É o tempo, é o seu trabalho, o retorno que o cliente tem, a confiança que ele vai pegando. Uhum. E realmente, depois que ele pega confiança em você, é só você que ele vai chamar, entendeu? Ou vai pedir indicação para você, e assim. Exato. Só que isso é uma construção, né? Claro, não é na Exato. primeira diligência que você vai conseguir isso. Então é uma construção, tem que ter paciência, não tem outro jeito. Outra Exato. coisa, eu vi que você está ensinando agora, né? Vendo Exato. aí no seu perfil. Da onde surgiu, né? De onde surgiu essa ideia de, vou ensinar sobre Uhum. você está falando, você ensina sobre Sustentação sustentação oral, é. mesmo. Então, eu Fala um ensino pouquinho. basicamente isso tudo que eu resumi aqui para você. Não só a pessoa realizar uma sustentação oral eficiente, mas como ela trabalhar com isso, né? Como ela fazer Uhum. parcerias para isso, como ela trabalhar como um correspondente. E para você ampliar, é assim, você pega a sustentação e torna ela mais um serviço dentro da sua advocacia. Porque se você é Uhum. autônomo, você tem os seus processos, mas você já está fazendo aquilo, por que não fazer para outras pessoas? Então, é Sim. mais um serviço dentro da minha advocacia, mais uma fonte de renda que eu tenho, mais que é tudo construído, porque, obviamente, sustentação oral é um trabalho também de confiança, porque a pessoa que passa isso para você, ela quer que você faça e que você faça direito, e não que você Claro. finja que faça, né? E Uhum. hoje, na videoconferência, isso está muito claro, porque ele pode assistir, o meu cliente pode ligar no YouTube e assistir a minha performance. Então, eu tenho sim que entregar para ele o melhor possível, para ele continuar comigo, mesmo agora na videoconferência. Porque na videoconferência Uhum. ele pode simplesmente dizer, não, doutora, deixa que eu faço. E assim, eu tenho Sim. o maior orgulho de dizer que mesmo na videoconferência, mesmo com medo de perder alguns clientes, eu mantive os meus clientes. Por quê? Quem já estava me contratando, Valéria, a pessoa não quer parar para fazer. Porque não é só o medo de fazer, é porque não tem tempo. Ou porque, poxa, se Uhum. eu já estou com uma colega ali que faz, deixa ela continuar fazendo, porque a gente vai Sim. otimizar aqui o serviço em outra coisa. Então, as pessoas não percebem isso, né? Então, eu comecei a ensinar primeiro, porque eu gosto de falar muito, como você vê aqui, eu falo loucamente. E assim, e eu percebia que era uma dificuldade grande, e como isso dá visibilidade pra gente. E como eu me Uhum. sentia feliz, como eu te falei, como eu me sentia feliz quando eu ia lá fazer a sustentação, quando o magistrado lembra do seu nome, quando o magistrado mesmo, ele não dando o que você quer, ele fala assim, não, doutora, ótima sustentação, mas infelizmente eu Uhum. discordo por conta disso, disso, disso. Mas você vê que ele te ouviu, ele reconheceu você enquanto advogado, sabe? Então a sensação que me Uhum. dá é muito boa. E aí Que eu é uma comecei a coisa, falar sobre que é uma isso. coisa difícil, né? Eles te Exato. ouvirem. Brincadeira, tá? Se tiver algum juiz, pelo amor de Deus. Não, nas turmas recursais, pelo menos nas turmas que eu trabalho, a gente escuta assim, tem turmas recursais que são muito solícitas com os advogados, são muito flexíveis. Mas aí até também uma dica, você tem que conhecer até para você saber se posicionar. Tem turmas que Uhum. são mais tranquilas, tem turmas que são mais rígidas. E isso tudo, Sim. você vai se posicionar. Você é advogado, você vai fazer o seu trabalho. E aí eu tive eu tinha essa vontade já de ensinar. E com a rede social eu comecei a divulgar. E eu percebi que muito colega vinha já para mim perguntando, doutora, como é isso, como é aquilo? Qual turma é melhor para sustentar, qual não é?
como é que eu faço para requerer a sustentação oral? Como eu não faço? Eu resolvi transformar isso em um curso de prática. Tanto que agora eu convido os colegas aí, se quiser, passa lá na minha bio, que semana que vem eu vou dar uma aula no YouTube, resumindo tudo isso aqui, porque eu tenho certeza que, independentemente das pessoas que querem fazer o curso ou não, se você tiver um tempinho para assistir uma aula lá no YouTube, você já consegue transformar a sua visão sobre aquilo. Sim. Gente, o conteúdo hoje no YouTube, só uma adenda aqui, colega, a gente acha muita coisa no YouTube de graça. Sim. Né? Antigamente, quando eu me formei em 2009, né? Só fui tirar minha OAB em 2013, mas eu me formei em 2009 e eu fazia assim, cursinho para OAB e curso de prática e tudo. Tinha pouquíssimos cursos disponíveis, até no online mesmo, e a gente pagava caro por isso. Sim. Hoje em dia está mais difundido, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de saber mais sobre isso e de ganhar mesmo desenvoltura para ir adiante. Sim, eu acho que eu estava numa palestra, inclusive participei de uma palestra na OAB do Acre com a Maria Fernanda Torrano. Sim. Foi muito legal. E a gente estava falando exatamente sobre esse tipo de coisa. A prática jurídica, de uma maneira geral, não é ensinada na faculdade. O que as faculdades falam de prática jurídica não é realmente a prática jurídica. Então, nós concordamos ali que a correspondência jurídica deveria ser ensinada na faculdade. E sustentação oral é uma coisa que a gente não vê na faculdade. Você faz ali aquelas audiências simuladas uma vez ou outra, mas aquilo não é sustentação oral. Então, eu acho que precisava ter esse tipo de coisa já na faculdade, para você já sair da faculdade com uma base, pelo menos, ou pelo menos não ter mais o medo de falar ali, né, na hora, que isso é muito importante para o advogado. A prática, né? Exatamente a prática. E como você falou, a gente só vai melhorando conforme vai praticando, né? Mas eu acho que esse ensino da faculdade, ainda em muitas situações, né? Eu não sei como é que tá agora também, porque eu não sou professora de faculdade, mas ainda é muito arcaico em determinadas coisas. E eu vou falar de mim aqui, tá? Da minha experiência. Quando eu estava lá na faculdade, tinha muito servidor público, muito promotor, muito juiz, não tinha muito advogado ensinando. Tanto que, quando você perguntava na sala, quem é que quer fazer concurso? Um bocado de gente levantava a mão. Quem é que quer ser advogado? Pouca gente. Aí o pessoal ficava assim, os coitados que vão ficar aí na luta, não sei o quê. Tinha meio que um desdém. E aí você já sai da faculdade com a impressão de que o mercado está saturado, que você não vai conseguir, que é muito difícil lutar contra escritório grande, que para você começar sozinho é muito difícil e tal. Então é muita crença limitante que coloca na sua cabeça. E aí o que acontece? O advogado vai para o escritório grande, aceita qualquer salário para ficar fazendo administrativo. Ele nem tenta, porque acho que tá travando. Tão grande que ele nem tenta. Aí, voltou. Pronto. Melhorou? Voltou. Pronto. Então, o advogado, né? Melhorou. A gente sai da faculdade e a gente nem tenta, às vezes, a pessoa fica com medo e aí aceita qualquer salário daquele escritório grande. A média salarial aqui, Valéria, eu acho que não chega nem a R$2.000 para o advogado que está começando, né? Quando ele entra no escritório. Tem escritórios aqui que pagam R$1.800, R$1.900, enfim. E aí eu ficava pensando muito, gente, mas aqui também. Vamos advogar sozinho, vamos tentar sozinho, porque, pelo amor de Deus, você vai trabalhar de 8 às 18, vai responder um monte de e-mail, vai fazer um trabalho que é um trabalho administrativo, muitas vezes, né? Não vai nem ter contato com audiência, nem com petição, porque muitas petições vêm prontas só para você protocolar. Enfim, né? Eu respeito todo mundo que tá lá e que gosta, você tem que fazer o que você gosta, mas eu, de início, já vi que aquilo ali não era pra mim. Que eu falei, não, eu gosto de falar com o juiz, eu gosto de despachar, eu gosto de ficar lá no meio do povo. É bom você atuar nesses escritórios para aprender, né? É como um estágio. Mas na prática, realmente, aqui em São Paulo eu ando vendo a faixa salarial de advogado júnior é R$1.500. Eu falo, gente, como pode uma coisa dessa, né? Exato. Mas e as pessoas vão, né? Porque principalmente agora, né? Nessa pandemia, as pessoas desempregadas, enfim. Eu acho isso um pouco complicado, mas aqui é o assunto para outra live, né? Daria outra live, é verdade. Ou se dá.
Mas só complementando essa que a gente está falando da faculdade, eu ouvi já professores, colegas meus, Uhum, que dão aula eu não dou aula em faculdade, mas que dão aula em uhum, faculdade, falando que, nossa, a advocacia, falando para os alunos, né? A uhum. advocacia vai acabar, porque agora é tudo robotizado, vão inventar lá os robôs que vão fazer as petições, que vão fazer tudo. Gente, você desencoraja as pessoas, né? Então, aquele aluno vai olhar e falar: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui então? Já que Exato. não vai ter futuro. Então, isso também acho que é um pouco complicado, porque não é assim. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar nas coisas mais operacionais, né? Ou, por exemplo, Exato. petição, que seja. Mas dá espaço a partir daí para as coisas mais técnicas, mais importantes ali para o advogado desenvolver, né? Então eu penso dessa forma, né? Não acho que vai acabar a profissão de advogado nunca, né? Mas tem Eu também gente que acho que não. tem gente que tá pondo medo aí na E assim, a, galera. a pessoa tem que se ouvir, né? O que que tá te fazendo? O que que te faz feliz? Você gosta disso? Para de sofrer por Sim, antecipação. Se vier um robô para exato. fazer coisas, você vai se adaptar e vai dar outro jeito, porque Sim, você sim. gosta. Né? A gente fica sofrendo com coisas que ainda vão acontecer. Trabalha com o que está agora. O que está agora é o Então, quê? Videoconferência bombando. Vamos isso. fazer videoconferência, audiência por videoconferência, sustentação por videoconferência, protocolo, e-mail. Vamos fazer o que dá para fazer agora, É. né? E você acha que, por exemplo, o que você acha de um sistema integrado da justiça? Você acha que funcionaria? Porque hoje cada estado tem o seu, cada TJ tem o seu sistema, enfim, não se falam, né? É, Você acha que seria interessante um sistema integrado do Poder Judiciário? Ponto. eu acho que seria. Eu acho que seria, não vejo como uma coisa ruim, não. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, prático da sustentação oral. Tem muitos escritórios, né? E eu estava até assistindo uma sessão hoje, e isso acontece com frequência. Tem uma forma específica de você requisitar a sustentação oral. E aí, Uhum. aqui no TJ Bahia, você entra no sistema do ProJude, que é o sistema que a gente usa nos juizados, e você não precisa juntar uma petição. Você clica lá num determinado link e seu processo já vai para a pauta, né? Você tem que ajuntar o subestabelecimento, se você for correspondente, se você não for o advogado ali. Mas existe um Certo. prazo, então marca a sessão, você tem um prazo de 15 dias, né? Normal no presencial. O que acontece agora no videoconferência, que eles colocam numa primeira pauta que você tem 15 dias para pedir, e dessa pauta eles remanejam para videoconferência, e nesse momento você tem 5 dias para confirmar o seu pedido no sistema. Então, existe essa forma de habilitação específica. E o que é que eu percebo? Esses escritórios grandes, que têm atuação em vários estados, muitas vezes eles fazem o pedido errado. E no momento da Hum, videoconferência, o advogado não consegue entrar na sala, porque não foi juntado o nossa. endereço do LifeSize, que é a plataforma utilizada para videoconferência aqui no TJ Bahia. Uhum. Então, existe um link específico do LifeSize que tem que ser juntado lá no ProJude e que é o link em que o assessor vai ligar para você no momento da videoconferência. Então, alguns escritórios eu percebo que fazem esse link, não inclui esse link, ou inclui o e-mail, ou inclui o telefone, ou inclui qualquer informação que não é a informação correta. E Uhum. aí, no momento da sustentação, o assessor informa: não vou poder ligar para esse advogado porque ele incluiu a informação errada. Então, a sustentação oral vai passar e passa o número dele, vai para o outro e considera julgado. Ou seja, está Nossa. perdendo a oportunidade de defender aquele processo. Então, eu acho que se Uhum. fosse um sistema integrado, esse tipo de problema resolveria, tá? Sim. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que eu aqui, como correspondente do TJ Bahia, e sei sobre tudo, então tem mais demanda para mim, para quem quiser É, me contratar, porque eu atuo, por enquanto, só no TJ Bahia. Então eu sei certo. exatamente o que fazer. Então, muitas vezes também aquele escritório grande, ele não se atém para contratar um correspondente específico daquele estado, porque tem situações peculiares. E é aí que Uhum. tá. Quando o correspondente vai com essa informação e resolve um problema do escritório, ele ganha ainda mais confiança para trabalhar. Né? Ele Sim, continua ali sendo bem quisto pelo aquele escritório, mesmo sendo um escritório grande. exato. Então tá, a gente já tá 20 para as 9 já.
Mas fala mais, então, sobre o seu curso, para as pessoas saberem. Ah, tá, que massa, obrigada. Então, eu estava falando assim dos três pilares, estava dando dica, né, dos três pilares. Sim. Basicamente, o meu curso, ele envolve os três pilares principais da sustentação, que é você conhecer a turma, você conhecer bem o seu processo e você treinar, né, a sua oratória enquanto advogado. E aí, nessa parte de conhecer a turma, eu dou dicas de você conhecer o ambiente, como você localizar o relator do seu processo, como você pesquisar jurisprudência, né, daquela turma recursal para você embasar a sua fundamentação naquela situação. Na parte do processo, eu explico direitinho como é que você vai analisar cada documento, né, a partir da sua demanda específica, cada peculiaridade, né, é uma ação de dano moral, o que é que você pode falar com relação a isso, isso e isso. Vê lá naquele documento, na petição inicial, clica no documento, abre no documento. Tem muito advogado que vai fazer sustentação oral e não sabe onde estão os documentos específicos. E aí, às vezes, Valéria, já acompanhei situações também assim, que o magistrado pergunta, doutor, onde está esse documento? E o advogado não sabe onde está. Está na petição inicial, mas você só tem 5 minutos. Então, você tem que falar, doutor, página 5, cláusula 2, sublinhado, circulado, tá lá. Para ele abrir na hora e ver e assinar. Porque muitas vezes é um parafuso que se aperta, uma dúvida que você tira, acabou, resolveu o seu problema. Isso. Então, eu falo sobre isso também, sobre como você estudar direitinho a sua documentação, quais os pontos mais importantes. E na parte de treinamento de oratória, a gente constrói um script junto, um script objetivo, porque, como eu disse, sustentação oral no juizado é rápido e objetivo, você não tem como falar do seu processo todo. Então, você tem que escolher pontos específicos de acordo com sua demanda para você focar, porque senão você chove no molhado. E aí, se você não falar o que o magistrado está interessado em ouvir, não vai fazer diferença nenhuma a sua sustentação naquela situação. Então, você tem que falar coisas que vão fazer, pelo menos, ele pensar, né? Se já foi um entendimento pacífico, como é que você consegue identificar esses tipos de julgamento por lote, por exemplo, quando os magistrados juntam tudo num pacote só e julgam de forma antecipada, como é que você pode se posicionar com relação a isso, como você pode se posicionar quando você vai sustentar com outro colega advogado, tem colega que morre de medo de sustentar com outro colega, né? Lados opostos, principalmente quando é um advogado mais velho, mais experiente, a pessoa fica se sentindo inferiorizada porque é inexperiente e tal. Então a gente fala um pouquinho sobre tudo isso no intuito de a pessoa entender, né, que é uma diligência normal, que te dá muita visibilidade, você mostra um pouquinho do seu potencial e assim, quanto mais você faz, mais você aprende. E no curso também eu falo sobre essas formas de atuação, né? De como você fazer uma boa parceria, como você fazer correspondência jurídica, como você dar um feedback para o seu cliente, porque sempre, gente, faça um pouquinho a mais do que ele pediu. Né? Não é só a sustentação oral, mas é como eu falei, informa para ele como está sendo a decisão de determinados e determinados processos, né? Se você puder diligenciar com o assessor, com o magistrado, para aquela decisão sair com mais rapidez, faça isso. Mostre que você está preocupado também com o resultado. Porque não é só o dinheiro, gente. É o aprendizado que está ali, né? É a confiança. Então, tudo isso a gente fala e eu adoro falar. E uma coisa está ligada à outra, né? Quer dizer, o bom resultado vai te trazer mais dinheiro e assim sucessivamente, né? Exatamente. É o over-delivery, né? Que a gente chama, sempre entregar mais. Eu sou super defensora dessa ideia, porque cliente é uma coisa que não é fácil de conquistar, então a gente tem que se dedicar. Doutora Michele, eu agradeço muitíssimo você ter aceitado o meu convite. Foi super legal, falou tudo que eu acho que as pessoas querem ouvir. E eu, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo dificuldade de ter advogados especializados em sustentação oral, então eu acho isso super importante. E, gente, vão fazer o curso da doutora Michele, porque deve ser muito bom mesmo, tá bom? Muito obrigada. Tá? Conte sempre comigo. Conte sempre comigo, sempre que precisar. Olha, coraçãozinho pra você. Adoro dar coração nas minhas lives, gente. Eu Adorei. faço live toda quarta-feira, às 20 horas. Essa semana eu tô fazendo todo dia, né? Porque eu tô divulgando o curso e também divulgando minha aula. Terça-feira que vem eu vou dar uma aula no YouTube. Convido todos vocês. E, Valéria, conte comigo sempre que precisar. Estamos aqui para dividir conhecimento e compartilhar. Independentemente do curso, gente, tem muito conhecimento gratuito, como eu disse. Dá uma chegadinha lá nas minhas redes sociais, no YouTube, fica à vontade, comenta, compartilha, me manda o direct, que a gente quer mesmo contribuir para quando a gente
melhora, né, a advocacia, doutora, a gente melhora o Isso. todo, né? Exatamente. Quando a gente melhora a argumentação, o juiz também tem que melhorar a fundamentação, tudo melhora. Então, não deixem de fazer, gente. Façam sustentação oral, façam audiência, corram atrás do que vocês querem, viu? Isso. Obrigada. Eu vou assistir sua aula lá no YouTube. Que bom. Só para avisar o pessoal que vai ficar gravado aqui essa live, vai ficar lá no IGTV.